Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar se masturbação é errado ou pecado? Pois é sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Bem, meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais e o meu foco como profissional é tratar as disfunções sexuais, tanto masculinas quanto femininas. E não tem como falar sobre sexo, sexologia, sexualidade e terapia sexual sem falar de masturbação. E uma dúvida muito comum que eu recebo no consultório, nas redes sociais, onde quer que eu esteja é: Débora, você considera que a masturbação é pecado? E por que eu recebo muitas perguntas desse tipo? Porque eu tenho um público evangélico que me segue há muito tempo, desde o início da minha profissão, e é um público que sofre com esse conceito de ser pecado ou não. E muitos até acompanham nas redes sociais outros terapeutas sexuais apoiando e incentivando a tal da masturbação. Eu vou falar aqui um pouco para você sobre o meu ponto de vista como terapeuta sexual e sobre os malefícios e os benefícios da masturbação, tanto masculina quanto feminina. Pois bem, muitos dizem nesse meio, nesse nicho evangélico, cristão, católico também, enfim, o nicho religioso condena muito o uso da masturbação. Mas eu costumo ir mais profundamente. Por que a masturbação ela é utilizada com excesso, tanto por homens, mais por homens, do que por mulheres? Porque a masturbação ela é vista aí como um sistema automático de prazer. Então, quando a masturbação ela é usada nesse sistema automático de prazer, ela causa muitos danos, tanto para homem quanto para mulher. Porém, a masturbação usada como uma técnica de autoconhecimento, ela proporciona muitos benefícios para o casal. Então, como que eu, Débora, trabalho com a técnica da masturbação, que eu substituo, na verdade, por uma técnica de autoconhecimento? Mas muitos, é claro, os mais santinhos, eles vão criticar dizendo que eu só mudei o nome. Mas, na verdade, a masturbação, ela é enxergada aí como, naturalmente, como um método de prazer imediato que acontece assim, em 5 minutos e muitas vezes até menos. E isso sim cria um processo acelerado no nosso cérebro, que o nosso cérebro ele não consegue aí identificar a maneira natural de receber e trocar o prazer durante a relação sexual. Então a masturbação de maneira automática, ela faz muito mal e já eu explico sobre isso. Já o autoconhecimento da região genital, vulva, pênis, testículos, etc., todo esse autoconhecimento ele proporciona muitos benefícios. E como que funciona isso em terapia sexual? Vamos falar das mulheres. Muitas mulheres, 70% das mulheres, escuta, 70% das mulheres não conseguem atingir o orgasmo, tá? E um dos principais causadores das mulheres não conseguirem atingir o orgasmo é exatamente o fato dessas mulheres não conhecer o seu corpo, tá? Porque as mulheres são ensinadas uma vida inteira que tocar nos seus genitais, na sua vulva, na sua vagina é totalmente errado, totalmente pecaminoso e também sujo. Então, aí essas mulheres vão para a fase adolescente, jovem, adulta, se casam e começam a enfrentar problemas na relação sexual, inclusive por não alcançar o orgasmo. Afinal, o lugar onde acontece a penetração é totalmente sujo, isso foi ensinado, para elas de uma maneira muito quadradinha. Então, qual que é a intenção do autoconhecimento? É das mulheres poder tocar a sua região genital, acariciar e sim encontrar o clitóris, saber como gosta desse toque, como força, intensidade, movimento, quantidade de dedos, se é 1, 2, 3, se é a mão inteira. Por quê? À medida que a mulher ela consegue ter esse autoconhecimento, ela consegue passar isso para o seu parceiro. Assim, a satisfação sexual aumenta, o nível de orgasmo nas relações sexuais aumenta e naturalmente essa mulher ela vai diminuindo se é que ela se masturbava. Então o índice de masturbação ele diminui muito e às vezes até zero. Agora vamos pular para o homem que se masturba, tá? Que é um pouco mais comum. Vamos falar aí um certo machismo,
mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Pois bem, a almarada aí se masturba e tal. Débora, você é contra ou a favor dessa masturbação? Eu sou contra, e eu não sou contra porque é errado ou pecado. Eu sou contra porque a masturbação aprendida ao longo da vida por esses homens é uma masturbação que aumenta os níveis de ansiedade, tá? Deixa o processo cerebral do homem no que se refere a desejo sexual mais rápido, deixa o comportamento do homem mais acelerado. Por quê? Porque à medida que o homem ele passa pelo ciclo de resposta sexual, que é o quê? Desejo, excitação, orgasmo e resolução, quando ele passa por esse processo de maneira rápida, que é com a masturbação, e às vezes acompanhada de pornografia, mas nem sempre. Muitos homens até utilizam só da masturbação. É liberado através do nosso cérebro uma substância chamada dopamina. Essa substância é uma substância do prazer e recompensa, ou seja, tudo aquilo que é alcançado, como uma comida gostosa, como a compra de um carro, como um salário, qualquer coisa que nós alcançamos e a gente sente aquela sensação maravilhosa, isso é a dopamina sendo liberada no nosso organismo para dizer, olha, show de bola, o seu trabalho deu certo. Na masturbação é a mesma coisa, acontece esse processo. Então, uma vez que o homem tem esse processo repetidas vezes, todos os dias, ele entra num padrão de liberação de dopamina disfuncional, o que causa problemas como, por exemplo, disfunção erétil psicológica e também a ejaculação precoce na hora da relação sexual. Então, eu, Débora, terapeuta sexual, eu não aconselho o uso da masturbação nesse processo imediato. Agora, a masturbação usada como técnica para controle da ejaculação, ela já é sim um exercício de autoconhecimento, porque o homem ele aprende a controlar o que a gente chama de ponto de não retorno. Tá? Eu tenho vídeos nas minhas redes sociais falando mais sobre isso. Então, como método terapêutico, sim, eu utilizo a masturbação, mas não com esse nome que ofende muitas pessoas, mas sim como uma técnica de autoconhecimento. Por quê? Um paciente que ele começa o tratamento na primeira sessão e chega à última com essa consciência e fazendo as atividades em casa e todos os exercícios, tanto o homem quanto a mulher e principalmente o casal, que é o meu foco, eles aumentam a satisfação sexual, aumenta o prazer sexual, aumenta o orgasmo, melhora a ereção, melhora o tempo de ejaculação, a frequência naturalmente também aumenta e aumentando a frequência diminui a masturbação. Entende qual é o processo? Então por isso que eu não sou contra. Não adianta ficar falando que é pecado ou que é errado e não dar caminho para as pessoas terem uma vida sexual saudável, porque sexo faz parte da vida, senão ele não existiria. Sexo, ele é feito por Deus, a gente só precisa aprender uma maneira satisfatória, uma maneira que deixa a gente mais tranquilo. Por isso que eu, sendo uma sexóloga e trabalhando no nicho evangélico, eu tenho muito esse público, aliás, e eu frequento igreja, então eu sinto na obrigação de falar. Você pode substituir essa tal masturbação por uma questão de autoconhecimento. Não faça nada para alcançar o prazer imediato. Você estará se prejudicando e prejudicando o seu relacionamento. Agora, se você conhece as técnicas de terapia sexual nesse autoconhecimento com a busca do prazer para o sexo no seu relacionamento, então aí sim eu diria que você está num caminho bem próximo para ter um relacionamento restaurado. Se você tem alguma dúvida sobre sexualidade, relacionamentos e terapia de casal, manda aí a sua pergunta para mim, deixa nos comentários e eu terei o prazer em lhe responder. Siga-me nas minhas redes sociais, que toda semana eu tenho conteúdos novos, tanto para homens quanto para as mulheres. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.